Olá, turma, tudo bem? É, Passando aqui para deixar mais um vídeo para o nosso canal, onde a gente está apresentando aqui lições e ensinos de fundamentos bíblicos, né? Coisas primordiais para nossa vivência em Deus, para nossa comunhão com Deus, para nossa vida de crescimento espiritual, né? Então, esse canal ele foi feito com esse intuito. Então eu quero já agradecer você que tem acompanhado as aulas, você que tem assistido, você que tem mandado mensagem. Eu sou muito grata, né, pelo que Deus já tem feito até aqui através desse canal. Com tantas, né, tão poucas pessoas, mas eu sei que aquelas que têm acompanhado, aquelas que têm assistido, aquelas que têm usufruído desse canal vão com certeza crescer espiritualmente, porque a palavra de Deus traz esse crescimento para nós, né? O meu intuito aqui é realmente registrar os ensinos da Escola de Fundamentos que foram dadas na minha igreja local e através disso edificar outras pessoas, relembrar os assuntos para quem quiser rever os vídeos, rever as aulas, né? Então fica bem bacana para que as pessoas possam voltar e assim assistir. Só fazendo alguns avisos aqui para o pessoal que está chegando agora ou para você que já tem assistido. O formato que eu tenho gravado essas aulas, infelizmente, são formatos pequenos, né, em pequenos blocos, porque é assim que eu consigo gravar no meu celular, tá? As gravações são feitas através do meu celular de uso pessoal, então ele só grava em média aí 20, 30 minutos cada vídeo, ele mesmo quebra, né, esses vídeos em partes. Então, por isso que a gente tem alguns vídeos que tem 2, 3, 4, 11, né, partes. Então, eu gostaria que você ficasse bem atento ao nome, né, do vídeo, ao nome da aula, né, ao tema que está sendo ministrado, e aí você olhasse qual é a sequência dos vídeos. Eu geralmente coloco 1/3, então esse é o primeiro vídeo de 3 vídeos, né? E assim sucessivamente. 2/3 quer dizer que esse é o segundo vídeo de 3, ou 1/10, 1/9, né? Então que você comece sempre do primeiro vídeo para que você consiga então acompanhar a aula e entender o assunto que está sendo ministrado, né? Porque às vezes eu percebo que tem alguns vídeos que são mais acessados que outros e eles não estão na sequência, né? Então eu fico me perguntando, será que a pessoa assistiu o vídeo 3 e não assistiu o vídeo 1 nem o vídeo 2, né? Como é que ela vai entender sobre o assunto que eu tô falando? Como é que ela vai entender aquele vídeo se ela não começar do início? Então, por isso o alerta aqui, para que vocês olhem direitinho no nome, né, que a gente coloca na descrição do vídeo, sobre que assunto que está sendo abordado ali, e então qual é aquele vídeo que você está acessando, se ele é o primeiro de 3, se ele é o primeiro de 5, se ele é o primeiro de 11, né, se ele é o único, né, então tem alguns vídeos que são solos aí, e outros tem bastante sequência. Então, analisa direitinho para vocês não se perderem aí no canal. E se tiver alguma dúvida, eu sempre deixo na descrição do vídeo também, eu coloco o meu e-mail para se alguém precisar ou da apostila ou de alguma dúvida, pode deixar inclusive nos comentários aí do vídeo também, se você precisar de alguma informação, tá? Então fica bem fácil de vocês acessarem aí e fazerem as perguntas ou tirar alguma dúvida. Ok? Relembrando os assuntos que a gente já falou até aqui, né? Então a gente fez o primeiro módulo que eu chamo, né? A gente dividiu esse curso em 3 módulos. Então o primeiro módulo nós acabamos todo ele já, que vai do vídeo 1 até o vídeo 12, tá? Então são 12 assuntos, 12 temas que nós já tratamos até aqui e que tem a ver com a base dessa escola, a base do ensino que a gente vai continuar daqui para frente. Então, quem já assistiu essas 12 aulas sabe do que eu estou falando. Tem uma sequência de assuntos, eu costumo dizer que é uma escada que a gente está subindo de assuntos, de entendimentos,
e que aí fica mais fácil se você for degrau por degrau, ok? Então a gente começa com a origem, né? O vídeo 1, ele começa com a origem, o vídeo 2 com o propósito de Deus para o homem, o vídeo 3 fala sobre ser filho, criatura e depois filho em Cristo. O quarto vídeo fala sobre pecado, o que é e onde nasce. O quinto fala sobre salvação e o sangue de Jesus. O sexto vai falar sobre perdão, remissão e redenção. O sétimo, o que é conversão e o que é novo nascimento. O oitavo, o que é arrependimento versus remorso. O nono fala sobre batismo, água, Espírito Santo e fogo. O 10º, quem é Jesus. 11º, quem é o Espírito Santo. E o 12º, quem é Deus. Então a gente fez esses 12 vídeos, já estão gravados aí no canal, à sua disposição para você acompanhar. E o meu conselho é que você realmente vá do primeiro até o 12º na sequência, porque os assuntos eles vão se interligando, eles vão um vai puxando o outro, e para eu entender eu preciso ter assistido o anterior, fica mais fácil o entendimento, ok? Acompanhando com a apostila quem tem, ou acompanhando com a Bíblia aí do lado, fazendo suas anotações, até o final desse curso você vai ter então o entendimento completo sobre esses fundamentos que a Bíblia traz para nós, né? Paulo chama esses ensinamentos de o leite espiritual, que de preferência os nascidos de novo, né? As pessoas que são novas na fé, elas devem experimentar esses ensinos. Então você que é novo convertido e que está aí recebendo esse vídeo ou chegou no canal, você vai poder então experimentar desse alimento chamado leite espiritual. Por quê? Porque eu trago coisas ao mesmo tempo muito elementares da vida cristã, de uma forma simples a princípio, não muito teológica, né? Porque primeiro que eu sempre falei aqui nos vídeos, eu não tenho formação teológica, não tenho formação acadêmica, mas amo a palavra, amo ensinar, amo buscar, ler, né? Então a gente busca esse entendimento com mestres, com livros, com a própria palavra e traz então aqui para vocês de forma mais objetiva, ok? Então esses foram os 12 primeiros vídeos que já foram gravados. Eu gravei mais um já do segundo módulo que chama... nós falamos sobre o assunto de primícias, dízimos e ofertas. É uma aula que ela já estava gravada no canal, praticamente foi a primeira que eu coloquei aqui no canal. Ela nem é uma aula no formato que a gente tem gravado aqui, essas outras aulas, tá? Por que ela não é uma aula no mesmo formato? Porque ela foi o resultado, esses vídeos é o resultado de um intensivo que nós fizemos na nossa igreja local, onde a gente deu essa aula a respeito desse tema, primícias, dízimos e ofertas, à luz da palavra. Então a gente foi mostrando todos os pontos. Foram, se não me engano, acho que 13 vídeos que essa aula deu, justamente por causa desses blocos que o meu celular grava, né? Ele não grava um vídeo inteiro, mas foram 13 vídeos, então, de mais ou menos 30 minutos cada um, em que você pode ir assistindo aos poucos, né? E fazendo as suas anotações e tudo mais. Então, essa aula 13, ela já faz parte do segundo módulo desse curso, tá? Então, ele já entrou no segundo módulo desse curso que a gente chama de como é. Então, primeiro a gente entendeu no primeiro módulo o que é, né? Então, o que é a origem, o que é o propósito, o que é ser filho, o que é o pecado, o que é a salvação, o que é o perdão. Então, tudo isso a gente foi entendendo no primeiro módulo. Agora, no segundo módulo, é como é. Então, como é que é a vida cristã? Como ela se desenvolve? O que eu tenho que fazer? Como é? Então, a primeira lição que a gente já tinha gravado e que já está aí no canal é sobre primícias, dízimos e ofertas. Como é essa questão dos dízimos? Como é essa questão da oferta? Como é essa questão da primícia? Né? O que esse assunto tem a ver comigo, que sou cristão hoje, no século 21? Então, isso tá lá para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, então, entenderem sobre esse assunto. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo tema desse segundo módulo, o segundo tema do segundo módulo, que é a aula 14, que é sobre o reino espiritual e o reino físico, ok? Então, esse é o assunto que a gente vai
tratar aqui nessa aula 14. O reino espiritual e o reino físico, ok? Então, a base para nós desse estudo, o versículo que eu uso como base, que eu sempre ponho todo o início de cada aula, para essa aula ficou Gênesis 1:1. Quando eu estava ministrando esse curso, eu dizia para a turma que era impressionante como aula após aula eu sempre estava voltando para a origem, para Gênesis, para o livro de Gênesis. Então, quando eu comecei a preparar essas aulas no início de 2019, se eu não me engano, eu me deparei com isso diversas vezes e eu até me assustava, porque quando você vai procurar assunto ou tema ou o que falar sobre aquele assunto, sempre a palavra vai te levar para Gênesis. Então, a maioria dos assuntos estão ali dentro do livro de Gênesis, nessa origem. Então, tudo começa ali mesmo. E é impressionante quando a gente volta para Gênesis, a gente entende muitos assuntos, a gente entende muito do que Deus está falando, do que Deus está fazendo. Então, a gente precisa ser atento a esse início, a origem, né? Ao livro de Gênesis, que vai falar tanto conosco durante todos esses estudos e durante toda a nossa vida cristã. Sempre Deus vai nos levar para a origem, para onde Deus começou todas as coisas. E aí ele vai nos explicar algo espiritual que nós precisamos saber. Então eu coloquei o versículo 1 de Gênesis 1:1, ok? Que é um versículo que todo mundo acho que conhece, meio que de cor já, porque é um versículo bem conhecido. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A proposta dessa 14ª lição, né, dessa lição 14, sobre o reino espiritual e o reino físico, era ampliar a nossa visão sobre essa questão do reino espiritual, ele existir de forma tão prática, talvez muito mais do que o reino físico. Porque nós, como seres humanos, como homens carnais que nós somos, como uma humanidade caída no pecado, nós temos a tendência de deixar os nossos olhos simplesmente focados no nosso natural, naquilo que nós vemos, naquilo que nós nos atentamos, Paulo vai dizer, né? Naquilo que a visão alcança, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou apalpando, naquilo que eu estou pegando, naquilo que eu estou sentindo, né? Principalmente fisicamente ou emocionalmente. Então a gente tem a tendência de se voltar para isso. Só que a Bíblia, ela vai de Gênesis a Apocalipse nos mostrar um reino que é muito maior do que o reino físico, que é o reino espiritual, o reino de Deus, as coisas espirituais, as coisas que provêm de Deus. Então, a gente, como cristão, precisa entender que a partir do momento em que eu nasci de novo, eu preciso entender que algo mudou tanto dentro de mim, como nós já falamos em algumas aulas aqui anteriores sobre o novo nascimento, sobre a questão do homem espiritual, do nosso espírito que nasceu, então, no momento que nós nascemos de novo, porque até então nós éramos somente corpo e alma, mas agora nós temos um espírito recriado, a palavra fala. Então, a partir desse momento que eu entendo que esse espírito, então, nasceu e que a minha vida agora parte de um pressuposto de que eu tenho um espírito e que esse espírito é aquele que se comunica com o Espírito de Deus, porque Deus é espírito. Quando nós falamos sobre quem é Deus, a gente fala bastante sobre isso. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente fala muito sobre essa questão da ação do Espírito Santo no nosso espírito. Então, por isso que eu falo que essas aulas, elas são meio que sequenciais. Então, para eu entender alguns assuntos aqui, algumas coisas que eu mesmo falo aqui na aula, você precisa estar atento às aulas anteriores. Você precisa saber o que foi dito nas aulas anteriores. Então, se você não assistiu, para um pouquinho esse vídeo, volta, começa do início, que eu tenho certeza que o aproveitamento da aula vai ser muito maior para você, ok? Então vamos lá, desculpa que eu deixei o despertador ligado aqui por algum motivo, mas vamos lá. Então, a gente tem início nessa lição com Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia,
ela começa o seu relato. Deus começa a falar com o homem através da palavra, com esse versículo, com essas palavras, né? E impressionante dizer que nesse versículo tem tanta propriedade, tem tanta coisa boa para a gente analisar e nos mostra exatamente o que Deus queria dizer. Então, se Deus diz que no princípio, no início de tudo, essa palavra no princípio quer dizer no início de todas as coisas, não é no início do livro de Gênesis, não. Deus está dizendo que no princípio de tudo, no início de tudo para Deus, no princípio criou Deus céus e terra. Então, o que Deus criou primeiro? Ele já diz aqui nesse versículo que ele criou primeiro os céus e a terra, em segundo lugar. Então, a gente já começa vendo Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus iniciando a sua palavra ao homem, ele iniciando o seu livro, onde nós vamos ter todo o nosso manual, né, de vida ali dentro da palavra. Ele começa a palavra de Deus, ele começa o livro de Gênesis, ele começa inspirando Moisés a escrever o livro e ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se no princípio, se quando Deus iniciou todas as coisas, ele deu início a tudo através dos céus e depois da terra, isso quer dizer que o reino espiritual, o reino de Deus, as coisas de Deus, as coisas espirituais, elas foram criadas primeiro do que a terra. Então Deus sempre, nós vamos começar a ver agora através de outros versículos, através de outros exemplos que a Bíblia nos dá, que sempre vai vir primeiro o espiritual e depois o terreno. Primeiro vai vir as coisas espirituais e depois as coisas aqui da terra. Primeiro as coisas de Deus e depois as coisas dos homens. Então nós vamos ver em toda a palavra, nos exemplos que eu vou dar aqui junto com vocês, vocês vão perceber que Deus coloca em primeiro lugar o reino de Deus, né? Jesus diz isso nos evangelhos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que? As demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente olha o que são essas demais coisas, nós sabemos que é todo o cotidiano, é tudo que nós precisamos aqui nessa terra, vai ser nos acrescentado. Mas o que é para buscar primeiro? O que é para fazer a nossa vida se voltar primeiro? O reino de Deus, as coisas espirituais. Então, quando a Bíblia ela vai nos dar esse conselho, é porque com certeza dentro desse conselho tem muito mais para nós. E aí eu escrevi aqui pra gente na apostila, quem tiver com a apostila acompanha aí. Desde o início, Deus nos mostra em sua palavra que há duas divisões claras. Então, como eu acabei de dizer, né? Deus começa o seu livro dizendo que há dois ambientes diferentes, duas atmosferas diferentes, mas que elas se complementam, elas se unem, né, em uma só, que é o reino espiritual, onde Deus, anjos, demônios atuam, e o reino físico, onde os homens, animais e a natureza de Deus atuam. Então nós temos esses dois paralelos que eles andam de forma paralela, de forma conjunta, e que eu e você, que nascemos de novo, precisamos entender que isso é mais vivo do que eu e você podemos imaginar. Assim como eu tenho vida, assim como a pessoa que está do meu lado, assim como eu vejo o meu cachorrinho que está dentro de casa, assim como eu vejo uma árvore, uma planta que nasceu uma flor linda, assim como eu vejo tudo que Deus criou aqui na terra em perfeito estado e caminhando, eu posso ter certeza também que se a Bíblia fala sobre um reino espiritual, sobre anjos, sobre o próprio Deus, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a ação de demônios, eu posso entender também com todas as letras de que isso é algo tão vivo quanto o reino aqui terreno, a terra, né? E tudo que Deus criou aqui na terra. Então, esses dois reinos, esses dois paralelos, eles estão vivos e atuantes, e eles atuam na vida do homem de forma muito clara, quando então o homem ele entende isso e caminha debaixo desse entendimento, né? O principal é que eu entenda e que eu comece a perceber esse reino espiritual, então, ao meu redor, na minha vida e em tudo que Deus está fazendo.
Continuando aí. Precisamos compreender essas duas dimensões para que assim possamos desfrutar do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9 e 10, né? Fala que nem olhos viram, né? Nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, esse versículo ele fala de algo que Deus tem preparado desde a fundação do mundo, né? As coisas que Deus preparou para que o homem desfrutasse disso, de eternidade a eternidade. O homem nem imagina o quanto Deus tem grandes coisas para nós e de como Deus gostaria que nós desfrutássemos melhor de tudo isso nesse tempo e na vida eterna, né? Então, esse versículo de 1 Coríntios fala muito sobre a vida eterna também, sobre realmente a volta de Cristo, sobre aquilo que nós nem imaginamos que vai ser essa eternidade com Deus. Então, a gente fica muito preso, né, a essa nossa vida natural, a essa nossa vida que nós vivemos aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no tempo de vida que eu tenho, para alguns 50, para outros 60, para outros 100, para outros não importa quantos anos viva, ele quer viver intensamente essa vida aqui, pouco se importando com o reino de Deus, pouco se importando com a palavra de Deus, com aquilo que Deus requer de nós como filhos, né? Essa importância que eu dou a respeito daquilo que Deus daquilo que Deus deixou para mim como manual de instrução, que é a palavra dele, daquilo que eu entendo sobre reino espiritual, faz toda a diferença na minha vida, na minha caminhada com Deus. Eu costumo dizer que cada uma dessas aulas, queridos, tem a ver com uma caminhada alicerçada na palavra. Tem a ver com uma caminhada mais saudável em Deus. Tem a ver com um crescimento espiritual que eu e você precisamos nos preocupar com ele, né? Uma criança, ela nasce, um bebê nasce e ele tem todo um crescimento diário em que ele precisa se alimentar, ele precisa dormir, ele precisa tomar água, ele precisa comer coisas saudáveis e isso vai fazer com que o seu crescimento seja naturalmente aparecendo, né? Aquilo vai aparecendo naturalmente. Então, ele vai crescendo, ele vai tendo suas atividades aumentadas, ele vai tendo, né, a sua capacidade de raciocínio aumentada, a sua capacidade no andar daqui a um tempo, de falar, de se expressar, e aí se torna um adolescente, um adulto, e, né, tem toda uma vida para viver. Então, na nossa caminhada com Deus, na nossa vida espiritual, nesse reino espiritual, também acontece esse crescimento. E é isso que eu vim nessa lição trazer para mim e para você, para que a gente possa entender. Eu preciso entender que o reino espiritual é tão vivo quanto o reino físico. Eu preciso entender que Deus, em toda a sua palavra, ele me mostra um paralelo espiritual que eu preciso entender. A Bíblia ela é tão, ao mesmo tempo, enigmática, mas com a ação do Espírito Santo no nosso espírito, eu já falei algumas vezes em algumas aulas aqui sobre isso, essa luz que o Espírito Santo vai trazer no nosso espírito a respeito da palavra, a gente consegue então compreender melhor esse reino espiritual que Deus está nos mostrando. E Deus mostra esse reino espiritual no próprio reino físico. Deus o tempo inteiro vai nos mostrando o homem demonstrando o reino espiritual para nós, o que ele quer nos trazer ao entendimento com aquilo. E aí a gente começa justamente dentro desse versículo que eu acabei de ler, que é o principal aqui, né, o versículo base dessa lição. Em toda a Bíblia, Deus faz paralelo entre duas realidades, né? Então, a gente começa aí com o versículo de Gênesis 1:1, onde Deus cria primeiro os céus e depois a terra. Então, todo o reino espiritual, tudo que existe no reino do Espírito foi então criado primeiramente. Deus criou primeiro o reino dele, né? Os céus e tudo que existe ali nesse reino espiritual. Então, tudo que Deus é e tudo que Deus tem no reino espiritual foi criado primeiro. E em seguida, ele então cria a terra com tudo que nela há, que é o que a gente vai ver na descrição de Gênesis 1. Então, o que eu quero que você já comece entendendo é que se Deus começa a sua criação pelo reino espiritual, é porque há uma importância talvez maior, inclusive, no reino espiritual do que no reino físico.
Eu acredito que o reino físico, ele vai funcionar melhor, e nós vamos perceber isso ao longo do estudo, vai funcionar muito melhor através de um entendimento maior no reino espiritual. Porque se Deus é espírito, a palavra fala em João 4:24, eu preciso então interagir com Deus no espírito, ok? Então, se Deus fala que existe um reino espiritual, o meu espírito, ele precisa estar totalmente antenado a esse reino que está se movendo ao meu redor, espiritualmente falando. Então, quando o homem ele finge que isso não existe, ou ele fica alheio à existência desse reino espiritual, ou ele se torna um leigo a respeito desse reino espiritual, tudo fica mais difícil para o seu próprio entendimento e para a ação de Deus no reino físico, ok? Então, o segundo exemplo para nós aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, é luz e trevas, né? E aí eu já vou ler o segundo texto, que fala sobre dia e noite. E a gente vai entender esse paralelo aí de luz e trevas e de dia e noite. Eu gosto muito desse entendimento porque Deus mostra muito claro, já aqui em Gênesis 1, exatamente grande parte desse paralelo. Deus já mostra justamente em Gênesis 1. Então diz assim, eu quero que você abra comigo Gênesis 1, capítulo do versículo 3 ao versículo 5. E aí em seguida a gente vai ler um texto em 1 Pedro 2:9. Então, o primeiro texto vai ser em Gênesis 1 mesmo, onde a gente já está aí, versículo 3 ao 5, e depois, em seguida, a gente vai ler um texto em 1 Pedro 2:9. Então, Gênesis 1, ele vai dizer assim, eu vou começar do versículo 1 e vou até o 5, tá bom? Para a gente entender esse contexto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Se você continuar a leitura, e eu te aconselho a fazer isso se você quiser entender um pouco melhor o que eu vou falar aqui, para um pouquinho o vídeo e continua lendo o capítulo 1 até mais ou menos o versículo onde Deus cria então o homem e a mulher, né? Para você entender essa sequência da criação. E aí Deus sempre quando vai terminar um dia, Moisés na sua escrita ele deixa assim, passaram-se tarde e manhã. Esse é o segundo dia, esse é o terceiro dia, esse é o quarto dia, esse é o quinto dia. Então, sempre que Deus terminava a sua obra para aquele dia, a palavra diz, passaram-se tarde e manhã, e o próximo dia. Passaram-se tarde e manhã, e o próximo dia. O calendário judaico, ele é justamente iniciado, o calendário não, perdão, o fuso horário, né? O horário judaico, o dia para eles começa às 6 horas da tarde e acaba às 6 horas da tarde, né? Então, as 24 horas do judeu tem a ver com a partir das 6 horas da tarde de um dia até as 6 horas da tarde do outro. Essas são as 24 horas deles. Eles não têm essa questão das 24 horas igual a gente que é da meia-noite à meia-noite. O deles começa às 6 da tarde, às 18 horas e termina às 18 horas do outro dia. Por quê? Porque eu acredito que esteja muito ligado com esse entendimento espiritual que eles têm a respeito dessa forma com que Deus se expressa em Gênesis 1. Deus em todo o tempo diz que para ele o dia só tem manhã e tarde. Deus nunca vai falar sobre a noite no sentido de um estado do dia, né? Deus nunca vê a noite, o período noturno, como um período natural de 24 horas. Elisângela, o que você está querendo dizer com isso? O que eu quero dizer é que o próprio versículo 3 e o versículo 4 aqui para nós, e o versículo 5, ele vai mostrar qual é a visão que Deus tem a respeito do que é dia, e do que é luz, e do que é noite, e do que é trevas.
A palavra de Deus diz, já no versículo 3, que Deus cria primeiro, a primeira coisa que Deus traz à existência na sua criação é a luz. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus é a luz também, né? Em Deus não há trevas, em Deus não há escuridão, em Deus há extrema luz. A gente talvez não tenha tempo de entrar nisso aqui, nesse estudo especificamente, porque a gente levaria tempo de falar isso, mas a essência de Deus é luz. Porque em Deus não há nenhum espaço de trevas, ok? Porque as trevas têm a ver com a malignidade, com tudo que não vem de Deus. Isso tem a ver com as trevas. Então, quando a gente vai para o versículo 3, que a gente acabou de ler, diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Por quê? Porque tudo que Deus cria é luz. Tudo que Deus cria é dia, tudo que Deus cria é algo maravilhoso. Não há em Deus nada que seja ruim, nada que seja escuro, vamos dizer assim. Ok? Para a gente poder entender. Então, o versículo 3 está dizendo que a primeira coisa que Deus cria na terra, quando ele está fazendo toda a criação, é a luz. E houve luz. E Deus viu no versículo 4 que a luz era boa e separou a luz das trevas. O versículo não está dizendo aqui que Deus separou a luz da noite. Deus separou a luz das trevas. Então, aonde lá no versículo 2 fala que a terra, olha lá, vamos voltar para vocês verem. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu vou ter que explicar isso para vocês aqui, talvez não seria o contexto do ensino, mas eu preciso mostrar aqui para vocês o que está nesse versículo 2, para que a gente possa entender talvez um pouco melhor isso que eu estou falando sobre luz e trevas. Entre o versículo 1 e o versículo 2 da palavra de Deus, existe um hiato, existe um espaço de tempo que a teologia, que a história, que os grandes teólogos, que a ciência não consegue dimensionar, não consegue explicar para nós, né, de forma científica, de forma com uma explicação extremamente lógica, mas todos acreditam que algo existe no meio desses dois versículos. Por que você está dizendo isso, Elisângela? Porque a Bíblia, ela não foi escrita ali por Moisés no momento exato em que Deus estava fazendo tudo isso, né? O relato de Moisés, do livro de Gênesis, aliás, de todo o Pentateuco, ele acontece justamente no momento em que Moisés está atuando como libertador de Israel. Ali Deus, então, começa a inspirar o homem para deixar o relato